E hoje nós vamos ver um tema ainda mais excelente do que fé: amor. E por que nós vamos ver sobre amor? Nós vamos ver hoje, o título desta lição é O que é andar em amor. E você já vai perceber por que eu vou falar sobre amor hoje. Porque sempre na palavra de Deus, fé e amor andam juntos. É como o motor e a gasolina. A fé é o motor que faz andar a sua vida, faz com que a sua vida vá para frente. E o amor é a gasolina que faz funcionar esse motor. Nós vamos ver já de cara, vamos abrir em 1 Coríntios 13. 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 13. Eu não sei se nós vamos conseguir ver essa lição toda hoje, mas é muito importante que a gente compreenda o que é andar em amor, para nós podermos ter vitória completa na nossa vida. Veja 1 Coríntios 13, 13, diz assim: agora, pois, permanecem a fé, a esperança e a caridade, mas traduz pelo amor, então nós vamos ler corretamente. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Essas três, o maior destas é o amor. Aí na nossa Bíblia diz caridade, mas hoje em dia, caridade naquela época tinha um significado muito mais elevado do que aquilo que existe hoje, não é? Hoje caridade é dar uma esmola, fazer aí qualquer coisa, já é caridade. Então nós vamos traduzir isso por amor, que diz muito mais o que quer dizer a palavra de Deus. Vamos ler comigo. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Esses três, mas o maior destes é o amor. Agora abra aí em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 13. Segunda Timóteo 1:13. Conserva o modelo das sãs palavras que de mim tens ouvido, na fé e no amor que há em Cristo Jesus. Digam comigo: na fé e no amor que há em Cristo Jesus. Vamos a Filemão, capítulo 1, versículo 5. Filemão 1:5. Diz assim: ouvindo o teu amor e a fé que tens para com o Senhor Jesus Cristo e para com todos os santos. Ouvindo o teu amor e a fé. Diga comigo: ouvindo o teu amor e a fé que tens para com o Senhor Jesus Cristo e para com todos os santos. Podem olhar para mim. Andar em amor é o tema da Bíblia. Em todo lado, toda a Bíblia, ela é centrada no amor. Muitos cristãos são derrotados na sua vida por não saber andar em amor. Muitas pessoas têm muita fé, é verdade, mas não conseguem vitória plena na sua vida porque não compreende o que é andar em amor. Uma vez eu vi um homem de Deus dizer assim, que ele era 2/3 de fé e 1/3 de amor. E ele já tinha conseguido muitas coisas, mas ele estava orando para ser 2/3 de amor e 1/3 de fé, que aí então ele iria muito mais longe. O amor é muito mais importante do que a fé. Nós sabemos que a palavra de Deus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Mas com amor, o amor do tipo de Deus, os outros vão conhecer que nós somos discípulos do Senhor Jesus Cristo. Abra aí a sua Bíblia em João 13. João 13, versículo 34 e 35. Diz assim: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei a vós, que também vós vos ameis uns aos outros.
Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Como é que o mundo vai saber que nós somos discípulos de Jesus Cristo? Pela nossa fé? Não, pelo nosso amor. A única forma das pessoas nos conhecerem é se nós andarmos em amor. Vamos ainda ver Mateus 5, 43 até o 47. Mateus 5, 43 ao 47. Diz assim: ouvistes o que foi dito, amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus, porque faz que o sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Pois se amardes os que vos amam, que galardão havereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os publicanos também assim? Meus irmãos, olha o que diz a palavra de Deus. Nós sabemos que, por um lado, sem fé é impossível agradar a Deus, mas é só com amor que nós nos tornamos filhos do nosso Pai. Só com amor é que nós nos tornamos filhos do nosso Deus. Não há outra hipótese. Hoje em dia, as pessoas chamam de amor a qualquer sentimento um pouquinho mais forte do que o normal. Qualquer atração que uma pessoa sinta por outra, ou um homem por uma mulher, ou alguém que faça alguma coisa boa para você, você já chama isso logo de amor. Mas o verdadeiro amor é o amor do tipo de Deus. O verdadeiro amor é o amor do tipo de Deus. E que amor é este? O amor do tipo de Deus é incondicional. Não há condição. O amor com condição é aquele que diz assim: eu te amo se você me amar. Eu te amo se você me fizer alguma coisa boa. Então, porque você me ama e me trata bem, eu também te amo. Mas o amor diz assim, o amor de Deus diz assim: eu te amo mesmo que você me rejeite, mesmo que você fale mal de mim, mesmo que você me persiga. Eu amo você desta forma. É assim que Deus nos amou. Se nós pensarmos e olharmos um pouco para trás, nós vamos entender este grande amor de Deus. O que nós éramos? Boas peças, não é? Umas boas figuras. Tudo gente boa aqui, não é verdade? Tudo bonzinho, não é? É assim que nós éramos? Claro que não. Abra aí em sua Bíblia em Romanos 5, versículos 7 e 8. Diz assim: porque dificilmente alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que por um homem bom alguém ouse morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Porque dificilmente alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que por um homem bom alguém ouse morrer. Leia comigo o versículo 8. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. É muito fácil, meus irmãos, nós darmos alguma coisa a alguém que nos faz bem. É muito fácil nós retribuirmos a alguém o amor quando nos dão amor. Mas o que é que Jesus Cristo fez? Jesus Cristo morreu por nós sendo ainda pecadores, quando nós éramos ainda pecadores, quando nós tínhamos virado as costas para Deus. Conta-se uma história que na Segunda Guerra Mundial, um prisioneiro de guerra fugiu. E o comandante daquele campo de concentração reuniu todos os prisioneiros e queria saber como é que aquele outro prisioneiro fugiu. E ninguém falava nada, estava todo mundo em silêncio. E ele disse: se ninguém falar nada, vai ser feita uma lista e vai morrer um prisioneiro por dia, até que alguém fale qualquer coisa. E a lista foi feita.
E dentro daquela lista estava o nome de um homem que era perseguidor de cristãos, falava mal dos cristãos. Sempre que alguém se levantava para falar de Jesus, mesmo ali no campo, ele falava mal, ele perseguia. E o que aconteceu? Aconteceu que começaram as execuções. Aquele oficial ia lendo a lista e a pessoa ia e era executada. E de repente o oficial lê o nome deste perseguidor dos cristãos. E ele já ia para ser morto. E de repente um daqueles cristãos que era perseguido levantou-se e disse: se eu puder, eu vou no lugar deste homem. Ele tem me perseguido, ele tem zombado de mim por causa da minha fé, tem falado mal de mim por causa do que eu acredito em Jesus Cristo, mas eu o amo e eu quero dar a minha vida por ele. Ninguém merecia isso. Aquele homem não merecia isso. Mas por amor, ele fez isso. Isso é uma história verdadeira. Há mais ou menos 2000 anos atrás, Jesus fez a mesma coisa por amor a você. Exatamente o que este homem fez naquele campo de condenados, Jesus fez por amor a nós. Nós é que estávamos condenados. Nós é que éramos os perseguidores. Nós é que éramos os desobedientes. Jesus estava livre, Jesus era o Filho de Deus, conforme diz em Filipenses 2, de 5 a 11. Mas o que aconteceu, que diz a palavra? Ele não teve por usurpação ser igual a Deus. Ele aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, se humilhando, tomando a forma de homem, achado na forma de homem, ainda se humilhou mais, transformou-se em servo. Ele era livre, mas ele deu a sua vida em nosso lugar. Ele tomou a nossa condenação. Ele foi condenado em nosso lugar. Ele não tinha sido condenado, ele não tinha sido julgado, ele nunca desobedeceu a Deus. Mas ele se tornou desobediente em nosso lugar. Ele se tornou maldito em nosso lugar, porque a Bíblia diz que maldito todo aquele que morrer no madeiro. Ele se transformou em maldito em nosso lugar. E ele desceu às partes mais baixas, conforme diz em Atos 2, vamos lá ver. Atos 2, versículo 27. Pois não deixarás a minha alma no Hades, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Versículo 31. Nesta previsão disse da ressurreição de Cristo, que a sua alma não foi deixada no Hades, nem a sua carne viu a corrupção. Deus ressuscitou a esse Jesus de que todos nós somos testemunhas. Vamos ver ainda mais Efésios 4, 9. Efésios 4, 9. Ora isto, ele subiu, que é senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra. Jesus desceu às partes mais baixas da terra para nos salvar, para nos libertar. Ele foi até onde o diabo estava e tomou as chaves da morte e do inferno. Tomou a nossa vida das garras de Satanás. A Bíblia diz que as portas dos agrilhões do inferno não conseguiram vencer Jesus. Eu fico imaginando esta cena. Jesus Cristo, quando o diabo estava comemorando, tomando champanhe, dizendo que tinha matado Jesus Cristo, fazendo uma festa desgraçada lá no inferno, com os seus demônios. Matamos a Jesus. E de repente, um estrondo acontece. Jesus Cristo aparece, arrebenta com as portas do inferno. Aleluia! Você fica olhando para mim com esta cara. Eu estou dizendo que Jesus foi lá e libertou você, meu irmão. Jesus foi lá, arrebentou com as portas do inferno. Chegou Satanás lá já com medo, porque ele não esperava aquilo. Satanás, dá-me as chaves da morte e do inferno. Ele tomou as chaves da morte e do inferno. E não contente com isso, esmagou a cabeça da serpente. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Jesus, ele venceu o nosso opressor. Jesus venceu o nosso opressor, o diabo. E hoje em dia, todo aquele que recebe Jesus passa da condenação, passa da prisão, passa da morte
para a liberdade. Posso ouvir um amém? Amém. Passa da morte para a vida. Esse é o amor de Deus. Esse é o amor de Deus. Todo aquele que crê em Jesus passa da morte para a vida. Já não está mais preso com Satanás. E no entanto, Jesus Cristo não precisava morrer naquela cruz. Jesus Cristo não precisava passar a vergonha que ele passou. Mas ele passou tudo isso por amor a cada um de nós, por amor a toda a humanidade. João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Esse é o amor de Deus. E é esse amor que Deus quer que nós vivamos. Vamos ver um exemplo de um homem de Deus na Bíblia que tinha esse amor de Deus dentro dele. Abra aí em 2 Reis, capítulo 6. Conta a história dos inimigos do povo de Deus. E os sírios, eles vinham sempre atacar a Israel. Sempre atacavam a Israel. Estavam sempre perseguindo a Israel. Sempre faziam guerra contra Israel. E de repente o que acontece? Eliseu, o homem de Deus, adivinha, toma conhecimento por Deus dos planos do rei. Tudo que o rei mau fazia lá na sua câmara secreta, Eliseu sabia. Meus irmãos, eu quero dizer uma coisa a você. Quando nós andamos pela palavra de Deus, nós sabemos as artimanhas do diabo antecipadamente. Muitos dos planos de Satanás, Deus nos mostra. Os planos mais secretos dele, Deus revela a nós, porque nós estamos andando nos seus caminhos. Por isso que a Bíblia diz, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E este homem, Eliseu, era assim. Ele andava nos caminhos de Deus. E quando o rei fazia os seus planos para atacar a igreja, para atacar o povo de Deus, para atacar Israel, que era a igreja daquela época, Deus fazia com que Eliseu soubesse de todos os planos. E aquele rei ficou perturbado. Aquele rei ficou todo perturbado. Quem é que aqui há um espião aqui no nosso meio? E alguém disse para ele, não há espião coisa nenhuma. É o homem de Deus, Eliseu, que revela os planos todos. Deus mostra para ele, e por isso não adianta nós planejarmos nada, que ele descobre tudo. E o rei, o que é que ele faz? Esse rei malvado, pega todo o seu exército, seus carros, seus cavaleiros, pega tudo e vem contra um único homem. Contra um único homem. Precisou de um exército inteiro para perseguir um homem de Deus. Veja quão poderosos são os filhos de Deus. Posso ouvir um amém? Vamos lá ver o que é que diz a Bíblia, a palavra de Deus. Olha aqui o versículo de número 15. Muitos irmãos são parecidos com este. E o moço do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu, e eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o seu moço lhe disse, ai meu senhor, que faremos? Versículo 16, e ele disse, não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Versículo 17, e orou Eliseu e disse, Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Amém? Mas veja só, agora é que entra o grande exemplo de amor de Eliseu. Aquele exército não veio perseguir o Eliseu? Aquele exército não veio perseguir o homem de Deus? Ao lado dele estava carros de fogo, cavaleiros de fogo, e se Eliseu desse uma ordem, todo aquele exército poderia ser destruído. Mas olha o que é que Eliseu fez. E como desceram a Eliseu, Eliseu orou ao Senhor e disse, fere-te, peço esta gente de cegueira. E feriu-a de cegueira, conforme a palavra de Eliseu. Então Eliseu lhe disse, não é este o caminho, nem esta é a cidade. Segui-me e guiar-vos-ei ao homem que buscais. E os guiou a Samaria. E sucedeu que chegando eles a Samaria, disse Eliseu, ó Senhor, abra esses os olhos para que vejam. O Senhor lhe abriu os olhos para que vissem, e eis que estavam no meio de Samaria. Olha o rei de Israel, outro irmão muito interessante. E quando o rei de Israel os viu, disse a Eliseu, feri-los-ei, meu pai.
já ficou todo alegrinho. Vou matar todos. Posso matar todos? Os nossos inimigos? Posso acabar com eles para que a gente tenha paz? Olha a resposta do homem de Deus. Mas ele disse: não os ferirás. Feririas tu os que tomastes prisioneiros com a tua espada e com o teu arco? Põe-lhes diante pão e água, para que comam e bebam, e se vão para o seu senhor. E apresentou-lhes o quê? Um grande banquete. E comeram e beberam, e os despediu, e foram para o seu senhor. E não entraram mais tropas de Ciro na terra de Israel. Veja só o grande segredo que aqui está. Meus irmãos, o nosso inimigo não são as pessoas. O nosso inimigo chama-se Satanás. Com este você usa a espada. Não vai andar de braços dados com os demônios. Mas com as pessoas você tem que perdoar o pecado delas. E ao fazer isso, o que aconteceu? Nunca mais entrou tropas de Ciro em Israel. Por isso que Eliseu era um grande homem de Deus. Por isso que se fala em Eliseu até os nossos dias. Por quê? Porque Eliseu sabia andar em amor. Eliseu sabia perdoar as pessoas. Eliseu sabia que o amor era muito mais importante do que a morte dos seus inimigos. E mesmo no meio daquela situação, quando todo mundo falava mal de Israel, quando todo mundo falava mal do Eliseu, cercaram Eliseu para matá-lo. Mesmo assim, o Eliseu perdoou aqueles homens todos. O rei é como muitos de nós. Vamos matá-lo, caia fogo do céu e os consuma logo. Mas Eliseu disse: não, dá-lhes pão e água. E fizeram um grande banquete. Eliseu sabia quem era o inimigo dele. Eliseu sabia quem era o verdadeiro inimigo dele. O verdadeiro inimigo não são as pessoas. O verdadeiro inimigo é o diabo. Vamos ver um mandamento que Deus nos dá, para nós compreendermos a importância das pessoas. Abra aí 1 João, capítulo 4. 7, 8, 11, 20 a 21. Diz assim, versículo 7: Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e todo o que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Versículo 11: Amados, se Deus assim nos amou, também nos devemos amar uns aos outros. Vamos ler o versículo 12. Ninguém jamais viu a Deus. Se nos amamos uns aos outros, Deus está em nós, e em nós é perfeito o seu amor. Versículo 20. Se alguém diz: eu amo a Deus, e aborrece o seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? E dele temos este mandamento, que quem ama a Deus, ame também o seu irmão. Meus irmãos, olha o que diz a palavra de Deus. Aquele que diz que ama a Deus, também deve amar o seu irmão. Não interessa o que você pensa. O que interessa é o que a palavra de Deus diz. Mas a Deus eu amo. Eu não amo aquele malvado. Se você não ama as pessoas a quem você vê, como pode dizer que ama a Deus a quem você não vê? É impossível. Amados, amemo-nos uns aos outros. Se você diz que ama a Deus e odeia o seu irmão, então você é mentiroso. Você é mentiroso. Porque quem não ama seu irmão, que nós vemos todos os dias, não vai poder amar a Deus a quem você não vê. Nós não vemos a Deus. Se você não ama o seu irmão, então é melhor você se acostumar a amar o seu irmão, independente daquilo que ele é, independente daquilo que ele faz. Nem todas as pessoas fazem aquilo que a gente gosta. Nem todas as pessoas pensam da mesma maneira que nós pensamos. Nós temos que nos amar independente de qualquer coisa. O amor é incondicional. Nós devemos nos amar. Por que nós devemos nos amar? Há 3 razões pelas quais nós devemos nos amar.
Primeira delas, é um mandamento e traz bênçãos se nós obedecermos. É um mandamento e traz bênçãos se nós obedecermos. A segunda razão, o amor sempre vence. O amor sempre vence. A Bíblia diz que o amor encobre multidões de pecados. Terceiro motivo, se andarmos em amor, toda a gente saberá que nós somos discípulos de Jesus Cristo. Não vamos nem precisar abrir a nossa boca. As pessoas vão nos conhecer logo. Vão dizer logo, há algo de diferente em você. Você não é como as outras pessoas. E o que é? E aí então você vai abrir a sua boca e vai anunciar Jesus Cristo. 3 razões, digam comigo. É um mandamento, traz bênçãos, se eu obedecer. O amor sempre vence. Se eu andar em amor, toda a gente saberá que eu sou um discípulo de Jesus. Há uns 2 anos atrás eu ouvi uma pastora contar um testemunho, uma mulher de Deus chamada Merle Hickey. Merle Hickey é uma mestre da palavra de Deus. É uma mulher que tem mesmo o dom de ensinar a palavra de Deus. E havia um pastor lá nos Estados Unidos, vizinho dela, que não aceitava o ministério dela de jeito nenhum. Era um perseguidor dela, falava mal, mas falava muito mal. Ia para a televisão, falava mal dela. E o que ela fez? Ela diz, bom, eu não posso guardar rancor contra este homem. Eu tenho que perdoá-lo. Eu tenho, porque senão, eu já sei que eu não vou ser abençoado. E ela soube que aquele homem estava cheio de problemas financeiros. Estava cheio de dívidas. Pudera. Com tanto rancor dentro do seu coração, era impossível que não tivesse. E o que ela faz? Ela reúne a igreja, junto com o marido, a igreja é do marido também. Aliás, a igreja é do marido, e ela também tem um ministério lá junto com o marido, e tem um ministério mundial, anda pelos países todos. Eles levantaram uma oferta especial na igreja, e mandaram um cheque para aquele homem. E esse cheque era suficiente para pagar as dívidas dele. Sabe o que aconteceu? A perseguição acabou. De um dia para o outro, aquele homem nunca mais falou mal dela. Até pelo contrário, convidou-a para pregar na igreja dele. Convidou-a para pregar na igreja dele. E sabe, ela estava dizendo para nós um grande segredo. Ela disse, sabe o que eu aprendi? Que a forma mais rápida de nós acabarmos com a perseguição, sobretudo se for de um outro pastor, quando ele estiver chateando muito, põe a mão no teu bolso, manda uma oferta para ele, você vai ver como acaba a perseguição rapidinho. Acaba num instantinho. Logo ele fica seu amigo. Assim, meus irmãos, se alguém de vocês aqui não gostar de mim ou ficar bravo comigo, ou mesmo com o pastor Dirceu, manda uma oferta para nós que acaba tudo rapidinho. Você vai ver só. Uma outra vez eu ouvi uma história também. Um padre veio procurar um pastor. Foi mesmo verdade. Um padre veio procurar um pastor. E o padre estava todo chateado com o bispo dele. Esse bispo não percebe nada da Bíblia. Esses homens aí e tal, e não sei o que lá, ficam aí impedindo essa coisa da idolatria. Eu não aceito idolatria. Minha igreja não pode andar pela idolatria. Nós temos que andar pela palavra de Deus e tal, e não sei o que lá. E o pastor, ouvindo aquilo tudo, virou-se para ele e diz, olha, você tem que perdoar o seu bispo. Isso aqui não, isso aqui era bom. Mas você não está dizendo que a gente tem que andar pela Bíblia? Eu estou, mas perdoar o bispo é que não. Não perdoa de jeito nenhum. Nós temos que orar por ele. Mateus 5,44. Eu orar para aquele tirano? Não oro coisa nenhuma. Não oro coisa nenhuma. Então só há uma hipótese para você. Se você não quer fazer a palavra de Deus, você não quer orar por ele, não quer falar bem dele, só há uma hipótese. Qual é? Estou aceitando tudo. Manda uma oferta para ele. Põe a mão no seu bolso, manda uma oferta para o bispo, que você vai ver que isso logo se resolve. Mandar uma oferta para o bispo? Espera aí, estou pensando melhor, já resolvi, eu vou perdoar o bispo. Eu vou perdoar o bispo, já decidi, não vou mais reter bênçãos nenhuma. Se é para mandar uma bênção, mandar dinheiro para ele, eu prefiro perdoar ele rapidinho.
Então, isso é uma outra solução rápida. Se você tem alguma coisa contra alguma pessoa e não consegue perdoar, põe a mão no seu bolso, manda uma oferta para ele que você vai ver. O perdão brota rapidinho. Por quê? Porque as pessoas são presas ao dinheiro. Ficam libertas rapidinho. Mas voltando aqui ao assunto sério. Esta mulher de Deus resolveu o seu problema como? Ela mandou uma oferta de amor para aquele homem. Logo, o problema ficou resolvido. Aquele homem se arrependeu do seu pecado. Por quê? Porque ele pensou, puxa vida, afinal de contas eu sou um homem de Deus, prego a palavra de Deus e ando falando mal daquela mulher. E ela sente amor por mim, sente amor pelo meu ministério, ainda paga as minhas dívidas. Ainda paga as minhas dívidas, apesar de todo o estrago que eu fiz, de toda a perseguição que eu fiz. O que ele teve que fazer? Publicamente, diante da igreja dele, ele teve que pedir perdão àquela mulher. Ele teve que reconhecer. Foi à televisão e pediu perdão na televisão para aquela mulher. Convidou-a para ir ao programa dele de televisão. Veja, usava a televisão para falar mal de outro homem de Deus, de outra pessoa de Deus. Mas quando ela fez isto, o que aconteceu? Ela não o expôs. Ela simplesmente se reuniu com a igreja, tiraram uma oferta especial e mandaram para aquele homem. Logo, o que aconteceu? Aquele homem ficou envolvido pelo amor de Deus que estava na vida daquela senhora. Então você veja, o amor sempre vence. O amor sempre vence. Então, o que é andar em amor? O que é andar em amor? Nós vamos ver algumas definições. Primeiro, andar em amor é o maior de todos os mandamentos. É o maior de todos os mandamentos. Nós vemos logo, amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Como é que você se ama a si próprio? Como é que você faz? Pensa um pouquinho. Você fala mal de si mesmo? De manhã você chega, vai para o espelho e começa a bater na sua cara? Faz assim? Não, muito pelo contrário, né? Os homens vão, fazem a barba, alisam, depois passa creminho, depois passa loção, perfumezinho, tomam um banho. As mulheres então nem se fala. É creme de noite, creme de dia. Por quê? Porque ama a si próprio, para se cuidar. Assim como nós amamos a nós próprios, nós devemos amar a cada um dos nossos irmãos. Com o mesmo tipo de amor. Ninguém deseja a morte de si mesmo. Também não pode desejar a morte dos outros. Ninguém deseja mal a si próprio. Também não deve desejar mal aos outros. Segunda coisa, é um modo de viver com que o mundo reconheça, que faz com que o mundo reconheça que nós somos discípulos de Jesus Cristo. Nós já vimos isso. Terceiro, é um modo de viver que faz com que Deus tenha prazer completo em nós. É um modo de viver que faz com que Deus responda às nossas orações. Andar em amor também é o maior fator, é um dos fatores principais para o crescimento de uma igreja. Quando uma igreja anda em amor, quando o povo de uma igreja anda em amor, as pessoas que estão lá fora e que nunca experimentaram esse amor querem vir para cá. Querem vir para cá. Elas estão cansadas de sofrer lá fora. E elas querem andar no meio de pessoas que andam em amor. Andar em amor é um modo de viver que faz com que você tenha sucesso completo na sua vida. Porque quando você anda em amor, as tuas bênçãos não ficam retidas, as tuas orações não ficam interrompidas. Deus ouve as tuas orações. Andar em amor é um estilo de vida. Lembra que nós vimos que fé é um estilo de vida? É um modo de viver que é diferente do brasileiro e etc. Andar em amor é o estilo de vida de Deus, porque Deus é amor. Deus é amor. Se nós queremos, meus irmãos, ser salvos, se nós queremos ter vida plena, completa com o nosso Deus, nós temos de andar em amor.
Amar ao Senhor sobre todas as coisas e amar aos nossos irmãos, amar ao nosso próximo. Não é só os nossos irmãos, amar as pessoas como a nós próprios. Amém? Existem 3 tipos de amor. Existe o eros, não é? Que é o amor carnal. É um amor de aparência. Ele é muito instável e muito volúvel. Não é? É o amor das aparências, em que as pessoas amam por aquilo que está por fora. Não é? No caso do casal, é a atração física. Esse amor é muito baixo. É necessário, mas é muito baixo. É um amor muito baixo. Pois existe o filéu, ou fileu, que é o amor da alma. Esse amor também é muito egoísta. Por quê? Porque ele gosta dos outros pelos seus atributos. É o amor que devolve o amor que nós recebemos. Mas se não recebemos amor, também não ama ninguém. Não quero saber disso. É o amor que retribui à medida que você recebe. Quando você recebe alguma coisa, você também retribui. Mas existe o amor ágape, que é o amor de Deus. É um amor baseado numa decisão. Eu vou amar independente daquilo que esta pessoa me faz. Independe, eu vou amar. É uma decisão, eu decido andar em amor independente de qualquer coisa. Meus irmãos, eu volto a dizer uma coisa. Nós podemos estudar muito sobre fé. Mas se nós não andarmos em amor, a nossa fé será em vão. Será inútil. É muito importante nós compreendermos isso. Compreendermos que o amor transforma problemas em vitória. Esse amor ágape transforma problemas em vitória. Você sabe que foi até o amor que Deus usou para destruir o diabo, para derrotar o diabo? Veja uma coisa. Deus não tem poder para destruir o diabo a qualquer momento? Tem ou não tem? Por que Deus ainda não fez isso? Porque tudo tem a sua hora certa. E se Deus já tivesse destruído o diabo, alguém poderia acusar, olha, ele é igual, usa as mesmas armas, usa as mesmas artimanhas. Mas o que Deus está fazendo? Dando tempo para que as pessoas escolham o caminho que elas querem seguir. Nós temos liberdade de escolha, o livre-arbítrio. Deus dá tempo às pessoas. Deus não está tardando a sua promessa. A promessa vem no tempo certo. Mas Deus está dando tempo para que cada um de nós venhamos a escolher qual é o caminho que a gente quer seguir. Se queremos seguir a Deus, ou queremos seguir o diabo e ir para o inferno. As pessoas é que escolhem. As pessoas têm liberdade de escolha. Foi esse amor que levou Jesus a dar a sua vida por nós. Foi esse amor que levou Jesus a morrer naquela cruz. A Bíblia diz que Deus nos deu poder e autoridade. E nós temos poder e autoridade para todas as coisas. Deus nos deu poder e autoridade, está à nossa disposição. Deus colocou as nossas armas. Deus preparou a mesa e colocou tudo à nossa disposição. Está lá tudo nesta mesa. Mas por que as coisas não acontecem instantaneamente na nossa vida? Por que não há poder nas nossas palavras? Fé é liberta por falar. Morte e vida estão no poder da língua. Então, o que deveria acontecer? Tudo que nós falarmos, imediatamente deveria acontecer. Afinal, nós temos esse poder. Mas não temos todo. Sabe por quê? Porque Deus tem que segurar. Deus ainda não pode confiar em nós totalmente. Quer uma prova? Você imagina, você está no trânsito e alguém fecha você. E você dissesse, esse motorista devia morrer. Pumba! E já acontecia. O motorista de repente morria. Exatamente. Ou seja, as nossas palavras têm poder, nós podemos falar as coisas, mas elas não acontecem imediatamente. Por quê? Porque Deus vai nos dando mais do seu poder à medida que nós venhamos a andar em amor.
Quanto mais em amor nós andarmos, maior será o poder de Deus em nós. É proporcional. Quanto maior for o amor de Deus, quanto mais vivermos no amor, maior será a responsabilidade que Deus vai nos dar. Quanto mais andarmos em amor, diga comigo, o poder de Deus será maior na minha vida se eu andar em amor. O poder de Deus na sua vida será diretamente proporcional ao quanto você andar em amor. Não se esqueça disso. Quanto mais você andar em amor, mais rápido os seus problemas serão transformados em vitória. Quanto mais você andar em amor, mais a sua fé funcionará. Levará você para onde você quiser. Por quê? Porque quando você andar em amor, você não vai retribuir na mesma moeda o mal que lhe fizeram. Você não vai agir da mesma forma que as pessoas fizeram, mas você vai retribuir com perdão e com bênçãos. Amém? Amém. Quem é que está entendendo? Diga amém. Amém. Nós estamos vendo o que é andar em amor. Então, andar em amor é um modo de viver, no qual a Bíblia diz que Deus tem prazer completo em nós. Vamos ver isso em 1 Coríntios, capítulo 13. 1 Coríntios 13. Vamos ler a partir do versículo 1. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como metal que soa ou como um sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Agora veja a definição de amor. O amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha. Está aqui a definição do amor. Vamos ler a partir do versículo 4, todos juntos. O amor é sofredor. Todos juntos quer dizer todos juntos. O amor é sofredor. É benigno. O amor não é invejoso. O amor não trata com leviandade. Não se ensoberbece. Não se porta com indecência. Não busca os seus interesses. Não se irrita. Não suspeita mal. Não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha. A Bíblia diz que o amor não se porta com leviandade, não se porta com indecência. Nós vemos a grande falta de amor que está nas pessoas hoje em dia. As próprias mulheres não se amam a si próprias. Não cuidam de si próprias mulheres aí no mundo. Porque se elas se amassem, elas não andavam com esta pouca vergonha que está aí na rua. A mulher que se ama a si própria, ela se protege, ela se cobre, ela se cuida. Mas a gente vê o quê? As jovens logo cedo usam as modas mais esquisitas do mundo. Hoje em dia no Brasil existe uma moda horrível, que lá fora não existe essa moda. Dessas calças que inventaram. Lá fora não existe isso. Isso é coisa do brasileiro. E isto, o que diz a palavra de Deus? Não se porta com indecência. Veja a definição do amor. O amor faz com que nós sejamos protegidos. Não se porta com leviandade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera. Não se porta com... Ele é sofredor, ele é benigno, não é invejoso. Quando alguém compra uma casa bonita, um carro bonito, glória a Deus porque ele conseguiu. É sinal que ele está fazendo a palavra de Deus. Ou se não é um cristão, olha, paciência, conseguiu.
Nós não temos que andar de inveja. Veja como é que diz a Bíblia Viva. O amor é muito paciente e bondoso. Não é invejoso ou ciumento. Nunca é presunçoso, nem orgulhoso. Nunca é arrogante, nem egoísta, nem tampouco rude. O amor não exige o que se faça o que ele quer. Não é irritadiço. Não é melindroso. Não guarda rancor. E dificilmente notará o mal que os outros lhe fazem. Nunca está satisfeito com a injustiça, mas se alegra quando a verdade triunfa. Se você amar alguém, será leal para com ele, custe o que custar. Sempre acreditará nele, sempre esperará o melhor dele e sempre se manterá em sua defesa. Esta é a definição de amor. Amém? Você já imaginou que um dia tudo vai acabar? Os dons de milagre vai acabar, a fé vai acabar, tudo vai acabar. Mas a única coisa que não vai acabar é a palavra, o amor. Veja aí o versículo de número 8. Havendo profecias serão aniquiladas, havendo línguas cessarão, havendo ciência desaparecerá, porque em parte conheceremos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Agora, pois, permanece, versículo 13, a fé, a esperança e o amor. Essas três, mas o maior destes é o amor. Segundo, andar em amor é perdoar sempre de coração as ofensas cometidas contra si. Diga comigo, andar em amor é eu perdoar sempre de coração as ofensas cometidas contra mim. Abra aí em Mateus 18. Nesta passagem, conta a história de um homem que devia dinheiro a um rei. E era muito dinheiro. Muito dinheiro mesmo. E aquele rei chamou aquele homem para prestar contas. E vamos ver o que é que diz a Bíblia. Versículo 23. Por isso o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com os seus servos. E começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. E não tendo ele com que pagar, o seu senhor mandou que ele e sua mulher e seus filhos fossem vendidos com tudo quanto tinha, para que a dívida se lhe pagasse. Preste bem atenção nesse trecho, irmãos. Então aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 dinheiros, e lançando mão dele, sufocava-o, dizendo: paga-me o que me deves. Então o seu companheiro, prostrando-se aos seus pés, rogava-lhe, dizendo: seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis, antes foi encerrá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito, e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passara. Então o seu senhor, chamando-o à sua presença, disse-lhe: servo malvado, perdoei toda aquela dívida, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? É indignado, o seu senhor o entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que devia. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. Olha essa história. Um homem devia dinheiro ao rei. Vamos supor que este homem devia $10.000. Era uma dívida muito grande. E o rei mandou que aquele homem fosse preso com toda a sua família e fosse vendido para pagar a dívida. Mas ele suplicou e o rei perdoou a sua dívida. Encontrou alguém na rua que devia R$100. Vamos pôr R$100, que é menos ainda. E o que ele faz? Paga-me. Não tenho, me perdoa, eu vou te pagar. Põe na prisão. Isto foi a mesma coisa que Jesus fez conosco. Nós tínhamos uma dívida grande para com o nosso Deus.
muito grande mesmo. O homem desobedeceu às instruções de Deus. Por causa da desobediência do homem, toda a humanidade foi amaldiçoada. Toda a terra foi amaldiçoada. Tudo que Deus tinha feito perfeito ficou estragado. E apesar disso, o que é que Deus fez? Quando Deus veio fazer com que o homem prestasse contas, pediu misericórdia. E Deus o que é que fez? Pagou o resgate, pagou a dívida. Está perdoado os teus pecados. Da mesma forma como Deus nos perdoou, nós devemos perdoar aqueles que nos ofendem, aqueles que fazem mal de nós. Porque não chega nem um décimo, nada, um centésimo daquilo que Deus fez conosco. O pecado das pessoas para nós não chega a um centésimo, a um milésimo do pecado que nós tínhamos cometido diante de Deus. E mesmo assim, Deus nos perdoou. E a palavra de Deus diz que assim como Deus nos perdoou, nós devemos perdoar-nos uns aos outros. Porque senão, meus irmãos, o que vai acontecer? O que vai acontecer? A Bíblia diz que será entregue na mão dos atormentadores. Quem são os atormentadores? São os demônios. Uma pessoa que não perdoa é entregue na mão dos demônios. E eles fazem aquilo que eles bem entenderem. Está ouvindo aqui o que diz a palavra de Deus? Assim também vos fará meu Pai que está nos céus. Se não perdoardes as ofensas uns dos outros, será entregue na mão dos atormentadores. Muitas vezes as pessoas dizem assim: eu perdoo, mas eu não posso esquecer. Eu perdoo aquilo que ele me fez, mas eu não posso esquecer. Imagina se Deus fizesse isso com você. Que Deus perdoasse os seus pecados e também dissesse para você: eu perdoo, mas eu não posso esquecer. Eu te perdoo, mas eu esqueço daquilo que você fez. Quando Deus nos perdoa dos nossos pecados, quando Deus nos perdoa as nossas faltas, daqui a 5 minutos, 1 minuto, Ele já não lembra mais de nada. Ele se esquece. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Ele se esquece do nosso pecado. Ele se esquece daquilo que nós fizemos. Ele não se lembra mais. Da mesma forma também somos nós, meus irmãos. Nós temos também que esquecer, temos que perdoar e esquecer o mal que nos fizeram. Muitas vezes as pessoas sofrem de artrite, sofrem de doenças, úlceras no estômago, esgotamento nervoso e por aí afora, exatamente por falta de perdão. Há muitas doenças nas pessoas que não têm outra origem a não ser a falta de perdão. Mulher que não perdoa os seus maridos, maridos que não perdoam as esposas, ou pessoas que não perdoam os pais, e por aí afora. Pessoas que não perdoam o vizinho. Uma vez uma mulher veio completamente doente, pedir oração, completamente doente. Mesmo doente, estava muito mal, toda entrevada. Quando nós fomos orar por ela, impomos as mãos, o Espírito de Deus disse: ela tem que liberar o perdão. Ela tem que perdoar a vizinha. E quando nós dissemos isso para ela, ela virou-se e disse: não, eu não perdoo. Eu não perdoo coisa nenhuma. O que tinha acontecido? Era um apartamento, e a vizinha de cima, ela lavou os lençóis, a vizinha de cima colocou uma roupa colorida, e a água pingou e molhou todos os lençóis e sujou tudo, e ela teve um prejuízo muito grande. E por causa disto, uma coisa insignificante destas, ela ficou com raiva da vizinha e não liberava, e ficou doente. Parece uma brincadeira, mas não é. Às vezes é por causa de pequenas coisas. Um fica irado com o outro, um fica com raiva de outro e não perdoa. Mas a Bíblia é bem clara: quando não há perdão, e isto é bem sério, quando não há perdão, quando uma pessoa decide não perdoar, ela é entregue aos atormentadores. E sabe o que acontece, irmãos? O diabo, os demônios vão querer tirar a forra. Afinal, esse não era aquele que andava aí nos perseguindo? Agora nós vamos contra ele. É o que diz a palavra de Deus, está aqui. Por isso que muitas pessoas sofrem por falta de perdão. Muitas vezes as pessoas vão ao médico e o médico não consegue encontrar qual é a origem dessas doenças. A origem das doenças é a falta de perdão. É falta de perdão. Abra aí a sua Bíblia em Efésios 4.
versículo 26. Leia comigo. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Leia comigo. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Não deis lugar ao diabo. Olha aí para a pessoa que está ao seu lado. Olha bem nos olhos dela e diga assim: irai-vos, mas não pequeis. Não se deixa pôr o sol sobre a vossa ira. Não deis lugar ao diabo. Amém? Isto é uma regra de ouro. Quando eu faço um casamento, eu sempre deixo essa regra. É uma regra de ouro. Não deis lugar ao diabo. Nunca vá dormir irritado. Nunca vai dormir bravo. É uma regra de ouro que faz salvar os casamentos. Sabe por que muitos casamentos se destroem? Porque fala-se uma coisinha hoje e ficam irritados. E depois nenhum dos dois tem coragem de pedir perdão. E vão dormir. Dorme na mesma cama, mas um de cara virada para o outro. Resultado: é uma, é duas, é três. E quando vai ver, já não tem mais amor. Já foi destruído. É uma regra de ouro, não só para o casamento, mas para todas as pessoas. Não deixe que o sol se ponha sobre a vossa ira. Não deixe que o sol se ponha sobre a vossa ira. Se alguém o ofender, perdoe neste mesmo instante. Não deixe passar um dia sem perdoar. Por quê? Porque se você não fizer isso, você está abrindo as portas da sua vida para que o diabo entre. Você está dando lugar ao diabo. E aí o que vai acontecer? Vai começar a vir pensamentos errados para a sua mente. Vem desconfiança, vem rancor. E à medida que o tempo passa, isto vai piorando cada vez mais. E depois vai afetar a sua comunhão. Afeta a sua comunhão com Deus, porque ela fica cortada, e afeta a comunhão com as pessoas. Você fica entregue nas mãos de Satanás. O que é o perdão? Muita gente pensa que perdão é um sentimento. Eu tenho que me sentir alguma coisa para eu perdoar. Perdão é uma decisão. Perdão é uma decisão. Não tem nada a ver com sentimentos. Um bom exemplo para você entender isso é o ferro de passar roupa. Você liga o ferro, passado alguns minutos aquilo está quente. E quando você desliga, ele esfria rapidamente? É assim? Não, ainda continua quente. E demora umas boas horas para aquilo se esfriar. A mesma coisa é você, quando você perdoa. Quando você perdoa, você está desligando o ferro de passar roupa. Só que aquilo ainda continua quente. Mas a decisão está feita, já está desligado. E as horas vão passar, os dias vão passar, e vai chegar o tempo que você vai tocar naquilo e não vai fazer nada na sua vida, porque está completamente frio. Você já esqueceu? Então o perdão é uma decisão, não tem nada a ver com sentimento. Os seus sentimentos podem estar em brasas, mas quando você decide perdoar, é a mesma coisa que você faz quando você desliga o ferro. Mais cedo ou mais tarde, aquilo vai esfriar. Pode ser que quando você decida perdoar, alguém ainda fale alguma coisa para você e você ainda está agitado. Mas você decidiu perdoar. Vai chegar o dia em que alguém fale daquela pessoa e você não tem problema nenhum. Você liberou o seu perdão. Você liberou o seu perdão. Muita gente tem problemas, muitas mulheres têm problemas. Tem problemas nos órgãos internos. Nos órgãos que as mulheres têm. Muitas vezes, porque dão lugar ao diabo, não perdoam o seu marido. O marido faz qualquer coisa e não perdoa. Resultado, ficam doentes. Saiba de uma coisa, meus irmãos, que perdão e cura divina andam juntos. Perdão e cura divina andam juntos. Muitas doenças é por deficiência física, mas muitas vezes não é. Muitas vezes as doenças vêm pela
falta de perdão. E eu já falei isso, estou repetindo. E vou repetir o que eu acabei de falar. Quem não perdoa, fica na mão dos atormentadores. Então, é muito importante você compreender isso. Em Mateus 18, e eu já estou terminando. Mateus 18, esta parte que ainda há mais, mas pronto. Em Mateus 18, no versículo 21, o Pedro chegou diante de Jesus. E o Pedro se achava muito espiritual. E apareceu lá e disse assim, diante de Jesus, versículo 21 e 22. Então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? Até 7? E Jesus virou-se para Pedro, Jesus lhe disse: não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Pedro já se achava muito espiritual. Se eu perdoar 7 já está bom. Imagina se Deus nos perdoasse só 7 vezes, já estava. Imagina só. Nós nos achamos muito boas pessoas, não é verdade? A gente se acha os bons. Só que Deus constantemente tem que estar perdoando os nossos pecados. Constantemente, Deus tem que estar perdoando as besteiras que a gente faz. E nós temos que perdoarmos uns aos outros. Veja o que é que disse Jesus: não te digo até 7, mas até 70 vezes 7. E nós podemos acrescentar, por dia. Por dia. Não acaba aí. Meus irmãos, não adianta nada nós entendermos o que é fé. Nós vimos em 1 Coríntios 13: ainda que eu tiver toda a fé, que ordene aos montes que sejam transportados para cair no mar, e não tiver amor, de nada vai valer. De nada vai valer. Se nós andarmos em amor e compreendermos isto, tudo aquilo que nós pedirmos, orando, crendo, nós vamos ter. Fé é o motor, o amor é a gasolina que faz funcionar esse motor. Vamos ficar de pé agora, irmãos. Ainda há mais por falar, mas nós vamos acabar aqui hoje. E nós vamos fazer uma coisa agora para terminarmos. Nós vamos praticar esta palavra. Nós temos aprendido sobre fé, e a fé atrai as bênçãos de Deus para nós. A fé, se nós tivermos fé, vamos dizer a este monte: ergue-te, lança no mar, e ele vai acontecer. Mas se nós tivermos amor, nós vamos ser conhecidos como filhos de Deus, como os discípulos de Jesus Cristo. Se nós tivermos amor e perdoarmos aos nossos inimigos, orar por aqueles que nos ofenderam, por aqueles que nos maltrataram, as bênçãos de Deus, elas vêm sobre nós. Elas vêm sobre nós. Então agora é uma boa hora de nós praticarmos a palavra de Deus. Não deis lugar ao diabo. Não deis lugar ao diabo, lembre-se disso. Não deixe que o sol se ponha sobre a sua ira. Não deis lugar ao diabo. Não queira ser entregue na mão dos atormentadores. Perdoe. Em 1 Coríntios 11, quando se fala da Santa Ceia, diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. E então ele pode comer e beber, participar da ceia do Senhor. Porque aquele que faz indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo de Cristo. Então esta é a hora, meus irmãos, de nós examinarmos a nós próprios. E se houver que liberar o perdão, libere o perdão nesta hora. Não se esqueça disto. Quando nós guardamos coisas nos nossos corações, nós somos entregues nas mãos dos atormentadores. Você fica perturbado. Você fica oprimido por Satanás. Então esta é uma boa hora agora de você fechar os seus olhos e de examinar a si mesmo. E se houver que liberar o perdão, se tiver que pedir perdão a Deus por alguma coisa, peça perdão agora mesmo. E se tiver que liberar o seu perdão, decida
perdoar hoje. Decida perdoar hoje. Você declara diante de Deus: Senhor, eu perdoo esta pessoa. Depois de você perdoar, ore por ela e declare a palavra de Deus sobre a vida dela. Declare a palavra de Deus sobre a vida dela agora mesmo, em nome de Jesus Cristo. Feche seus olhos agora e faça isso diante de Deus. Se você que tiver que liberar o perdão, faça isso agora mesmo. Aleluia, Jesus. Libere agora mesmo, em nome de Jesus Cristo. Diz: eu perdoo, Senhor, eu decido perdoar de todo o meu coração. Talvez você esteja ofendido com o seu chefe, com o seu patrão. Perdoe-o agora mesmo. Não entre nas mãos, não fique na mão dos atormentadores. Seja liberto agora mesmo, em nome de Jesus Cristo. Talvez você esteja magoado com seus pais, perdoe-os. Talvez nunca tenha perdoado os seus pais. Perdoe-os agora mesmo. Oh, em nome de Jesus Cristo. Oh, aleluia, Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Oh, aleluia, Jesus. Se você tiver que reconciliar com alguém, essa pessoa está aqui, esta é a hora. Esta é a hora de haver reconciliação. Oh, aleluia, Jesus Cristo. Não tenha problema nenhum sobre si. Oh, aleluia, Jesus. Oh, aleluia, Senhor. Oh, aleluia, Senhor. Oh, Senhor. Saia daqui desta manhã livre. Livre daqui, em nome de Jesus Cristo. Saia livre daqui pelo poder de Deus. Saia daqui curado hoje, em nome de Jesus Cristo. Curado desta mágoa, curado desta dor. Saia hoje da mão dos atormentadores, em nome de Jesus Cristo. Nenhuma acusação há, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Oh, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Oh, aleluia, Jesus. Se andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Oh, aleluia, Jesus. Pense bem nesta palavra, irmãos, é poderosa para nos libertar neste dia, sairmos daqui libertos pelo poder de Deus. Oh, toda barreira que caia por terra em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Diga ao Senhor: eu decido andar em amor, eu decido perdoar. Oh, aleluia, Jesus. Em nome de Jesus. Ore por essas pessoas, profetize sobre a vida delas. Profetize a libertação sobre a vida delas, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Oh, aleluia, Jesus. A palavra de Deus diz: amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. Oh, aleluia, Jesus. Oh, em nome de Jesus Cristo, Pai. Oh, aleluia, Jesus. Oh, aleluia, Senhor.
Em nome de Jesus Cristo, Pai. Dê as mãos ao seu irmão. Pegue na mão dele. Salmo 133 diz assim: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso que desce sobre a barba de Arão. É como a unção de Deus que desce. Gilmar, pode vir aqui um pouquinho, por favor. É como um óleo precioso, é como a unção de Deus. Oh, aleluia, Jesus. Faça com que esta unção flua na sua vida agora, te libertando, trazendo libertação. Em nome de Jesus, trazendo cura para o teu corpo. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como um óleo precioso sobre a cabeça que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla dos seus vestidos, como orvalho de Hermon que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Ore pelo seu irmão ao seu lado. Abençoe a vida dele. Faça com que a unção de Deus flua aqui neste lugar. Faça com que a unção de Deus flui nas nossas vidas. Ali o Senhor, aqui neste lugar, o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Oh, aleluia, Jesus. Aqui o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Aleluia, Jesus. Esta unção que está aqui, unção de vida, engole a morte, engole as doenças. Sim, aqui nesse lugar, o Senhor. Ore pelos seus irmãos. Continue orando. E a vida para oh, aleluia, sempre, Jesus. querido irmão. Oh, aleluia, Jesus. Sim, aqui nesse lugar, o Senhor ordena a bênção. Você agora pode abraçar o seu irmão e cantar isto. Cante isto para ele. Aqui o Senhor ordena a bênção. Sim, aqui é fácil de nós praticarmos. O Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Vamos terminar esta reunião abençoando-nos uns aos outros, abraçando-nos uns aos outros, declarando o amor de Deus, fazendo com que o Senhor ordene a sua bênção sobre a vida do seu irmão. Meu querido irmão, perseverando, sai do seu lugar, não espere, vá, vivendo em comunhão, vá, não fique esperando, saia, não tenha vergonha, abençoa, proclame vida, profetize, profetize sobre a vida dele. O Senhor ordena a bênção e a vida para não espere, movimente-se, abençoe.